você ficava no seu Mas dedo. sim, no suor. Manda pra sua então. Alex tá gravando no Instagram? Não. Tá? Eu posto no grupo, eu só pastor que posso deixar, né? Mas a Ana tem essa não passou até a pessoa. Ó, nós vamos dar pastor. Pastor, que às vezes não quero ajudar. Eu tô dormindo agora. Facebook da igreja. É IPB, na igreja presbiteriana. A igreja é a página. Correspondência. Era bonito esse nome. Já conseguiu postar no grupo? Da igreja? Não? Vou tentar aqui. Vai que posta. Somente ali sabe. O pessoal tá ligado. Eu vou tentar aqui. Eu acho que sim. Eu acho. Compartilhei. Mas não é faixa, é um negocinho que vibra. Sem nada assim, porque a sensação de ficar vibrando todo mundo. O modularizer não.
aberto, se compartilhasse o link. Bom dia a todo mundo que está em casa assistindo a gente. É triste vir para cá e ver essa igreja vazia, mas a gente sabe que o reino está dentro do coração de cada um que tem o Senhor Jesus. Então vamos adorar Ele na mesma intensidade. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Pai, por mais essa manhã, Deus, a Tua presença, seja aqui na igreja ou seja em casa, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Rei e o Senhor é a nossa esperança, Pai. Quero te pedir que o Senhor esteja aquecendo o coração de cada membro dessa igreja, de cada pessoa que estiver assistindo essa live, Pai, que o Senhor fale no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Não há nada
Deus, muito obrigada porque nós temos essa fé em Ti, Deus. Muito obrigada porque nós podemos descansar no Teu amor e podemos confiar que o Senhor está no controle de tudo e o Senhor é soberano sobre tudo, Deus. Obrigada porque podemos estar aqui, Deus, transmitindo essa live. E obrigada por cada irmão, cada irmã que está nos assistindo, Deus, das suas casas. Como a Joana falou, Deus, não é por isso que o Senhor não vai estar aqui, Deus, mas o Teu reino está aqui, Deus. E nós te agradecemos porque podemos te louvar, podemos cantar a Ti, podemos aprender a Tua palavra, Deus, seja qual meio for, Deus. Nós pedimos que o Senhor use a vida do Alex nesse momento, Deus, que a mensagem que ele vai trazer para nós possa falar o nosso coração, Deus, possa falar o coração de cada um que vai assistir essa live depois, Deus, daqui a algum tempo também, porque sabemos que a Tua palavra ela é viva e eficaz, Deus, que ela fale o nosso coração hoje, Deus. Entregamos esse momento diante de Ti, Deus, pedimos que o Senhor dirija tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom dia a todos. Só temos 4 aqui na igreja e com certeza muita gente em casa. Como já foi dito, nós não vamos deixar de pregar a palavra do Senhor, porque nós cremos que a palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e é aquela palavra que aquece o nosso coração para mantermos sempre a nossa comunhão e a nossa vida com Deus. Estamos em casa, mas estamos exercitando a nossa fé com oração, com leitura da palavra e a igreja anunciando as coisas do reino de Deus. Mas antes de a gente começar nosso estudo de Apocalipse, capítulo 11, dando continuidade aos assuntos da escola dominical, eu gostaria de fazer mais uma oração. E você que está em casa, nos acompanhasse nessa oração. E nós queremos colocar ali especialmente as pessoas que estão passando por uma dificuldade muito grande com esse Covid-19. Nós temos aqui da igreja algumas pessoas, a dona Vilma, a dona Leonilda, a Rosana, nós temos mais um pessoal de jovens que estão em isolamento, outras pessoas que estão também fazendo exames, e não só da igreja, da nossa igreja local, mas igrejas do Brasil todo, do mundo todo, e pessoas também, das nossos familiares e amigos que não são da igreja, mas que precisam da ação, da mão poderosa do nosso Deus, nesse momento tão difícil. Então, eu gostaria que você fechasse os seus olhos na sua casa e nós aqui, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai querido, nós, nesse momento, Pai, onde vamos meditar na Sua palavra, nós queremos, antes disso, pedir a unção do Senhor, o agir do Senhor no nosso coração, abrindo a mente, o coração, para que possamos compreender, mas também guardar no coração a Tua palavra e que essa palavra transforme a nossa vida. E essa palavra também tem nos ensinado, Deus, de que o Senhor reina, o Senhor é poderoso, o Senhor tem agido e age na história, fazendo os Teus propósitos. E nós queremos colocar na Tua presença mais uma vez, Deus, os nossos irmãos, as nossas irmãs e as pessoas que precisam desse agir especial do Senhor, por causa do coronavírus. Deus, aqueça, trate o corpo, guarde cada uma delas, restaura, Senhor, para que amanhã possamos estar juntos, cantando louvores ao Senhor, comemorando essa grande festa que é a vida. Nós pedimos ao Pai, porque cremos que o Senhor é o Deus que faz acontecer. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Apocalipse 11. Apocalipse capítulo 11. Nós temos aqui uma sequência no nosso escola dominical, uma sequência de estudos, já é Apocalipse, e estamos em Apocalipse 11. O 10, nós lemos na semana passada,
que falava de uma história que tem a ver com a igreja diretamente. Agora vamos ler o capítulo 11, do verso 1 ao verso 14. Verso 1 ao verso 14, um pouquinho extenso, então vamos devagar, para que a gente possa acompanhar essa leitura. Diz assim o verso 1 do capítulo 11 do livro de Apocalipse. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naqueles adoram. Mas deixa de lado o átrio exterior do santuário, e não os messas, porque foi ele dado aos gentios. Esses, por 42 meses, calçarão os pés a cidade santa. Verso 3: darei as minhas 2 testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes danos, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Quando tiverem então concluídos o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e a matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz ainda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sob modo aterrorizadas, e deram glória a Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. Tá bom a leitura do nosso texto. Nós estamos aqui em Apocalipse estudando já as revelações de João tem Apocalipse, e nós vimos assim que nós estamos no processo aqui de ele vir do céu, abrir as coisas acontecerem, e de repente surge a voz do anjo, e o primeiro anjo toca a primeira trombeta, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, e paramos na 6ª, né? E nós chegaremos na 7ª, né? Temos aqui gente que está curioso para saber se nós vamos falar hoje da 7ª. Vamos sim, não se preocupem, chegaremos lá, se der tempo falaremos. Paramos na 6ª, e nas 6 primeiras trombetas desse toque, nós vimos assim de que Deus dá liberdade de atuação sobre o fim dos tempos. As 4 primeiras falam sobre a destruição, a permissão de Deus dos inimigos desse mundo atacarem as coisas naturais. O ar, a terra, os mares, os rios, as estrelas, ou seja, a criação de Deus, que era perfeita, que viu Deus que era muito bom, por causa do pecado se tornou maldita. Deus disse a Adão: maldita é a terra por tua causa. E agora essa maldição, essa destruição dos meios naturais, que é um ponto de
essência para a vida humana, o homem precisa desse meio natural, ele recebe uma intensificação da sua destruição. Quinta trombeta, nós vemos que Deus permite uma ação, não mais agora com a natureza, mas uma nuvem de gafanhotos, que são demônios, anjos caídos, são libertados para atuar, para atacar. Aonde? Atacar aqui a raça humana. Mas a quinta está relacionada especificamente sobre aqueles que não são selados por Deus. Então a quinta está relacionada a uma ação de perseguição, tormento, destruição, de ruínas, de possessão, de ação do inimigo no mundo humano daqueles que ainda não se renderam a Jesus. Então fala assim de que Satanás teria uma autorização para incomodar, atormentar grandemente as pessoas que não foram seladas por Deus. Ou seja, os selados, aqueles que têm o Espírito Santo, que já receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, esse tem uma proteção, é um guardo, está debaixo das asas de Deus. E quem não é de Deus está sujeito, está com liberdade de ser atormentado e de ser atacado nesse mundo. A sexta liberação vem cavalos como cavalaria para a guerra e fala assim de uma força da ação do inimigo que vai intensificar a toda a raça humana. Vejam bem, ele começa progressivamente na pureza, depois vem somente aos ímpios, depois ele vem revelando que vai atacar toda a raça humana, inclusive a igreja, inclusive o povo de Deus. E aí quando vai anunciar o fim da sétima, João dá uma pausa e vai colocar 3 personagens ou 3 cenas que são o interlúdio ou o prelúdio da sétima trombeta, para entendermos uma coisa especial: o que é a igreja? O que é a igreja do Senhor Jesus Cristo? Porque na sexta trombeta é a última chance. A sexta trombeta é o período onde Deus está permitindo e agindo para 2 motivos. Deus dizendo na sexta: primeiro, ainda dá tempo. Ainda dá tempo daqueles que não são selados. Ainda dá tempo daqueles que ainda não se renderam a Jesus se entregarem. É a mensagem de João Batista dizendo: arrependam-se, o fim está próximo, está chegando o reino, está acontecendo, eu vim preparar para o arrependimento. A sexta trombeta, toda essa ação maligna, essa perseguição, está dizendo: é a última chance. Quando vier a sétima, não vai ter mais jeito. Quando tocar a sétima é o julgamento final, a sétima é a conclusão do reino, a sétima é o arrebatamento da igreja, a sétima é o juízo final contra o ímpio. Não haverá mais tempo, o tempo é agora. Mas nesse tempo que é agora, até o juízo final, até onde não haverá mais tempo, Deus coloca aí a missão da igreja na terra, no período que vivemos na sexta trombeta. No capítulo 10, que foi da aula da semana passada, nós vimos uma figura representativa do papel da igreja. João recebe um livro, um livrinho, e Deus manda que ele coma o livro. E o livro era doce como mel, mas quando caía no estômago era amargo. No capítulo 11, no começo, do verso 1 ao verso 2, ele vai falar sobre Deus dá a ordem de medir o templo, o santuário, mas manda deixar uma parte de fora. Depois ele continua dizendo sobre as 2 testemunhas que estarão presentes no fim. Bem, em síntese poderíamos dizer assim, que o primeiro, capítulo 10, João e o livrinho, está falando do papel da igreja como pregação da palavra de Deus. A função da igreja é anunciar
a pregação do Evangelho. Paulo bem disse que esse é o poder de Deus. Então a igreja tem o poder de Deus para transformar vidas, para tirar pessoas do inferno e levar para o céu. Não porque a igreja tem o poder, mas a palavra que ela faz é a mesma palavra que Deus disse lá na criação: haja o mundo, e o mundo aconteceu. A mesma palavra que fez o universo, a mesma palavra que fez o mundo, a mesma palavra que sustenta o mundo, a mesma palavra que vai julgar o mundo, que é o Senhor Jesus Cristo, é o Evangelho que a igreja prega. Então João, nesse interlúdio do 6º para o 7º, no capítulo 10, João está dizendo, e está escrevendo para a igreja, no período do fim, a igreja deve pregar a palavra. Se você voltar aqui várias lives no Face aqui, desde o começo, nós vamos estudar que quando nós começamos a estudar Apocalipse na igreja, nós falamos sobre o amilenismo. Cabe bem nesse momento. O que é o período da igreja? Quando Cristo veio, nasceu, cresceu, e a sua morte, a primeira vinda de Cristo, ele implantou o seu reino. E quando ele foi assunto ao céu, ele disse que a igreja não estaria sozinha, que derramaria o Espírito Santo, que seria aquele que iria sustentar, guardar, selar, convencer, aquecer, estar. É a presença de Deus através do Espírito. E ele estaria com a igreja até a consumação do século, até o fim. Então está dizendo de que a igreja de Cristo, no reino de Cristo, do Novo Testamento, ela inicia com a primeira vinda de Cristo e encerra na segunda vinda. Então esse período de tempo milenar, que não é literal, que é um tempo de Deus, pode ser 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, mas é um tempo do início ao fim, um tempo perfeito de Deus. A igreja vive nela. E nesse período está acontecendo os 6 selos, ou 7 trombetas, e a 7ª é o fim. Então nós estamos chegando no anúncio de que estamos perto do fim, perto da vinda de Jesus, do julgamento final, perto da destruição desse mundo, do céu que será aberto à igreja do Senhor, o julgamento final de quem não tem Cristo ao inferno. Isso vai acontecer no fim. E quando não chega esse fim, a igreja tem um papel nesse reino. E o papel desse reino da igreja, no capítulo 10, está dizendo: pega o livrinho, que é a mensagem do Evangelho. João, você representa a igreja. Coma, devore, pegue esse conhecimento, coloque para dentro, faça parte da sua vida, porque ele vai ser gostoso, prazeroso, de salvação, de incentivo, de esperança, de vitória. É o cavalo branco que saiu vencendo para vencer, que é a pregação do Evangelho. Mas ele vai ser amargo, amargo porque ele também traz condenação aos ímpios, mas amargo, João, porque você também vai ser perseguido por causa desse Evangelho. E nós bem sabemos na história dos nossos discípulos e apóstolos, que tirando João, que morreu de velhice, mas ele foi preso, torturado, apanhou várias vezes, e os outros foram mortos por causa do Evangelho, mártires, que a palavra testemunho é mártir, eles morreram. Foi amargo, foi doce, mas amargo. Está falando desse papel, a igreja como evangelizadora antes do fim. No capítulo 11, verso 1, e nós vamos ler de novo o verso 1 e o verso 2, para ver essa segunda cena desse interlúdio. Foi-lhe dado um caniço, uma régua, semelhante a uma vara, uma régua de medir, e também lhe foi dito: vai, mede o santuário, o altar que naqueles adoram, mas deixa à parte o ato exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Eles por 42 meses calçarão os pés na cidade santa.
Quando nós pegamos a referência do santuário de Deus, lógico que nós vamos automaticamente lembrar do Velho Testamento. Nós vamos lembrar como que era dividido a ideia do altar. Existia o lugar do Santo dos Santos, o santo lugar, existia o lugar dos judeus e o lugar externo dos gentios. Existia uma separação de aproximação. E aqui quando ele fala, foi-me dado uma régua para medir. Então a igreja, João tem a função de fazer o quê? De medir o espaço determinado por Deus, o santuário. Mas não foi dado a ordem de medir a parte exterior do santuário. Está ali próximo, está ali junto, está ali ao redor, está vendo, está participando muitas vezes. Mas esses que estão ali, não vai medir. E que lugar é esse lugar do santuário? É o lugar dos adoradores. É o lugar da adoração. Aqui falamos de um segundo, ou de um dos papéis da igreja, que é adorar. Que é a adoração. E quando ele fala assim de que existe um lugar que vai ser medido, que é o lugar da adoração, e ali estão os adoradores, e aqueles outros ficarão de fora, ele está falando claramente de uma separação. De uma separação de quem é adorador, em espírito e em verdade, e de quem não é. E aí ele faz divinamente um estudo que eu dei há muito tempo sobre prestar um culto de adoração ao nosso Deus e de prestar um culto apenas de ação de graça, e a ver com a perseverança da nossa fé. Bem, adorar a Deus significa você se render a Ele, de você cantar louvores a Ele, dobrar os seus joelhos, cair com a boca no chão, porque você está na presença e reconhecendo quem Deus é, a sua essência, o seu poder, a sua força, a sua santidade. Deus é Deus, Ele é o Senhor, o único Deus. Adorar a Deus é você se colocar na presença dEle e buscá-lo do seu coração, em espírito e em verdade, mas não querendo nada, porque a presença dEle basta. Eu buscar Deus por quem Ele é. E ser grato a Deus é buscar a Deus, me colocar na presença dEle com ato de gratidão pelo que Ele me deu, me presenteou, ou deixou de dar, que é o inferno. Mas muitas vezes, quando eu busco a Deus somente com gratidão, a minha fé corre um risco. Porque a primeira coisa que não der certo, eu não serei mais grato. E se eu não for grato, eu não mais o buscarei. Eu vacilo. E muitas vezes nós oramos, nós pedimos, e às vezes parece que demora. Às vezes vem sim, às vezes vem espere, às vezes Deus diz não, igual o pai faz com o filho. Não, filho, você não vai sair. Não, filho, você não vai ganhar isso. E o que acontece com os filhos? Fica bravo, não entende, fica bravo, fica bem surdo, vai para o quarto, fica magoado e não quer mais. E já ouvi filho dizendo, para mim o pai morreu, porque não deixou eu sair de casa. Às vezes nós fazemos isso com Deus, porque às vezes nós buscamos a Deus na casa de Deus, buscamos Deus na nossa casa, e falamos com Deus fervorosamente, e clamamos, e de repente não acontece, ou a resposta é não, ou não é aquilo que nós queremos, e nós ficamos magoados com Deus, e nos afastamos. O adorador, ele não se afasta, porque ele não está buscando um presente, ele está buscando a essência de quem Deus é.
E esse lugar está dizendo que é o lugar de quem adora, que busca a essência, reconhece quem é Deus. A presença do Deus Santo me basta. E diz assim de que João vai medir, vai separar. Vai fazer o quê? Ele vai separar, medir a igreja. Que igreja? Os verdadeiros, os selados, os eleitos, os que foram comprados com o sangue do Cordeiro, aqueles que se renderam e adoram por quem Deus é. E vai ficar de lado aqueles que pensam que adoram, aqueles que acham que são, e aqueles que negaram a Cristo. Aqui cabe a palavra que Deus vai separar o joio e o trigo. O trigo vai para o celeiro, o joio vai ser queimado. Quem é o joio? Ficou de fora. E Deus disse: não vai medir. Porque o termo medir o santuário tem a ver lá na história antiga com Zacarias e Ezequiel. Os dois fizeram a medição do templo. Os dois receberam a ordem de medir o templo, de Deus fazer a medição do templo. E as duas referências dos profetas estavam relacionadas ao quê? A ação de Deus guardando e protegendo o povo. O medir o tempo, cercar, calcular, colocar que nessa direção, na história está relacionado quando Deus estava agindo com o povo do Senhor, os adoradores, estava guardando, estava protegendo, estava cercando com sua mão poderosa para que o inimigo não ganhasse. Não quer dizer que o povo não estava sofrendo a batalha, não quer dizer que o povo não estava ausente da luta, estava com sombra e água fresca. Não, havia uma batalha, havia uma perseguição, havia uma guerra, mas Deus estava cercando, guardando os seus adoradores. Quando Elias, depois de um tempo, de uma situação específica, ele vai brigar com Deus, ele vai dizer para Deus: Deus, eu quero morrer. Fiquei sozinho, estou sendo perseguido. E sabe o que Deus respondeu? Está se achando, né? Você acha que você ficou sozinho, você é o cara, o único, não. Eu tenho os meus guardados, eu tenho mais 7. Eu tenho os meus eleitos, os meus remanescentes, os meus adoradores, eu conto cada um deles, eu sei pelo nome, eu sei o que eles passam, eu seguro pela mão, eu estou sitiando, eu estou guardando, porque eu cuido dos meus. Jesus disse: aquele que meu Pai me dá, nenhum vai se perder, nenhum vou lançar fora. Então, se o primeiro livrinho de João falava o papel da pregação da igreja até o fim, o segundo fala da adoração que a igreja tem, e é o papel dela de adorar a Deus até o fim. E que eles são contados, eles são guardados até o fim, pela ação de Deus, porque Deus conhece nome por nome, número por número, situação por situação. Mas uma parte ficará fora, uma parte ficará disponível às 6 ações das 6 trombetas, e vai sofrer com a 7. O que é esse santuário? A igreja. Porque nós somos templo do Espírito Santo, nós somos santuários de Deus. A igreja de Deus não é uma construção de paredes. Essa vai cair um dia, nós vamos estudar. Os muros, as paredes terão fim. Até porque não terá placas de igrejas lá no céu. Mas o templo do Espírito Santo, a igreja invisível, que são os eleitos de Deus, essas são o santuário.
Essa é a relação de Deus com a terra, Deus com os homens com Deus, aqueles que têm essa comunhão por meio do Espírito Santo. Então João está vendo a igreja sendo sitiada, contada, medida, guardada, mas dá uma indicação bem forte. Um número bem expressivo ficaram de fora. Um número bem significativo está nos átrios dos gentios. E o termo átrio do gentio aqui significa aqueles que não conheceram, aqueles que não se renderam, aqueles que verdadeiramente abandonaram Deus, ou brincam com Deus de seguir. Seguir de longe não resolve. Exemplo de Nicodemos. Nicodemos, quando foi ter com Jesus, ele passou quase 3 anos de longe, observando o Mestre. Mas na última chance, quando o corpo estava lá, estava estendido, José de Arimateia vai preparar o corpo. Quem salta e sai correndo diz: eu vou junto. Nicodemos aproveitou a última oportunidade e testemunhou que era um adorador. De longe, ficará fora do santuário, será o átrio do gentio, e átrio do gentio é inferno, é o julgamento final de Deus. Depois nós voltamos aqui para o texto, verso 3, que é um pouco mais longo. Vamos ler ele por parte. Fala da terceira cena de um papel da igreja: testemunhar. Aqui coloca 2 testemunhas que estão presentes, e possivelmente desse texto é a parte mais difícil de se interpretar, porque nós temos várias possibilidades de quem são essas testemunhas. Nós vamos falar um pouco aqui. Vamos ler o verso 3. Diz assim: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe danos, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe danos, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizaram. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que deve dar a besta, vai surgir. Até eu sei se está bom para a gente fazer essa parte aqui. Vejam bem, ele começa aqui em 2 testemunhas. E que essa testemunha foi dado o poder de testemunhar em nome do Senhor. Vai chegar um tempo de que o seu testemunho, pessoas vão persegui-la. E ai daquele que tentar perseguir, porque pode ser morto. Sai fogo da boca. Porque essa testemunha tem poder de Deus para parar o céu, para fazer cair fogo, para abrir o mar, para fazer coisas sobrenaturais aqui na terra. Por causa dessas expressões literárias, fogo do céu, abrir o mar, muitos intérpretes falam que era uma indicação de que um dia Elias, que fez cair fogo do céu contra os profetas de Baal, e Moisés, que abriu o mar vermelho, eram essas 2 testemunhas. Então alguns entendiam que um dia, quando chegasse o tempo do fim, iria aparecer Elias e Moisés. Elias foi arrebatado, o corpo de Moisés nunca foi encontrado. Então os 2 iriam aparecer, porque Moisés representa a lei que foi dada, Elias os profetas, e eles tinham o poder de fazer cair fogo do céu, parar o céu e fazer abrir o mar vermelho, fechar o mar vermelho. Então essa representação dos 2. Então os 2 teriam que vir em corpo e daí passar pela morte, porque todo ser humano tem que morrer uma única vez e depois ressuscitar como testemunha do Senhor. Outra interpretação diz que era Elias
que foi arrebatado, transladado no carro de fogo, e Enoque, o que andou com Deus e também não anda mais porque Deus o levou. Porque diz assim de que todo ser humano de Israel tem que morrer uma única vez. E os dois não morreram. Então eles vão passar como testemunha de homens que andaram com Deus, porque eles vão ter que morrer na mão da besta e ressuscitar. Mas a nossa hermenêutica reformada, ela nos diz de que antes de nós buscarmos subsídios em possíveis interpretações, nós temos que olhar para o próprio contexto. E o que o contexto está dizendo nesse interlúdio da sexta para a sétima trombeta? Ele está dizendo do papel da igreja. Ele está dizendo que primeiro a igreja deve pregar livrinho, segundo deve ser adoradora, adorar, e agora deve testemunhar. Então, nós podemos, pela hermenêutica, dizer: pode ser que não seja Elias e Moisés, pode ser que não seja Elias e Enoque, mais provável pode ser a própria igreja, que estava estabelecida do Velho e do Novo Testamento. Mais específica, a igreja está viva, atuante no período desses início e fim do milênio. A igreja de hoje, os eleitos de Deus, porque o próprio Jesus disse de que essa igreja tem poder. Tudo que a palavra do Senhor, tudo que a igreja fizer com pregação, vai ligar o céu e a terra, vai trazer o céu até as pessoas e as pessoas até o céu. A igreja tem o evangelho, que é o poder de Deus, que tira uma pessoa, derruba, destrói o inferno, resgata da mão de Satanás, como diz Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas, de uma prisão do inferno, e nos transportou para o reino de luz. É o poder de Deus. A igreja tem esse poder de Deus, que é o evangelho. A igreja tem esse poder de Deus, que é ter acesso direto ao Pai, porque o véu se rasgou em Cristo. A igreja é a representação, e quem tem a função de testemunhar do Senhor são os crentes. Os crentes mortos testemunham até hoje a verdade. Os mártires são testemunhos históricos da sua fé, e nós estudamos e contemplamos a ação deles. Mas o papel de testemunhar a igreja viva, a igreja militante, a igreja atuante, a igreja é a testemunha. A igreja é de judeus e gentios, lá do começo de Adão até a sétima trombeta tocar. Quem são essas duas testemunhas pelo contexto de João? A igreja. Se a igreja tem o livrinho, come. Se a igreja é o tabernáculo, o santuário, adore. Agora a igreja é a testemunha viva a sua fé. Vejam bem o que João está dizendo. Que enquanto não tocar a sétima, a igreja é atuante. A igreja tem participação no projeto de Deus histórico do fim do mundo. A igreja é a manifestação de Deus, do seu poder, com a pregação, a adoração e testemunho com base na palavra. E nós vamos ver que a igreja, ela incomoda esse mundo. Por isso ela vai ser perseguida. Quem são as duas testemunhas que têm esse poder de fazer cair fogo do céu? Tem poder de parar o céu, de fazer abrir o mar vermelho? São as testemunhas do Senhor, a igreja atuante. Bem, você de casa, eu pode dizer: não, prefiro Enoque. Amém. Mas isso não tira a sua responsabilidade de testemunhar. Eu gosto de Elias e Moisés. Amém. Eles testemunharam, é verdade. E você, junto com eles, se desaparecerem, se eu estiver errado e você estiver certo e desaparecerem, você não tem que testemunhar junto com ele. Então, se são eles ou não, a igreja ainda assim tem a função de testemunhar até o fim, perseverar na fé.
manter sua fé viva. E numa live anterior, num culto da noite, domingo passado, nós falamos aqui sobre a oração. E o papel da oração, até o fim, é de aquecer o nosso coração, para que não venhamos morrer. Isso quer dizer testemunhar, perseverando na fé até o fim. O verso 7. Quando tiver então concluído o testemunho, quando chegar o fim, quando a igreja cumprir o seu papel de testemunho nesse mundo, a 7ª trombeta está próximo de acontecer. Então, quando a igreja acabar de testemunhar, terminar o seu momento, terminar o seu papel, quando Deus chegou ao ponto de dizer, agora sim, a igreja cumpriu aquilo que eu propus na história, a besta que surge do abismo vai aparecer. Detalhe, amados, aqui João adianta um pouco o capítulo 13. O capítulo 13, que nós vamos estudar, fala da besta que emerge do mar, a besta que vem da terra, o anticristo, o homem da iniquidade, que Paulo fala nas Saducenses, que Daniel aponta no seu livro, e que Apocalipse fala que vai levantar. Essa besta vai se levantar. Quando a igreja testemunhar, cumprir o seu papel, diz no verso 7, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerás e a matará. Aqui nós temos início a grande tribulação. Nós temos aqui onde Satanás vai investir uma força tão grande, tão forte, que ele vai pressionar, ele vai vencer a igreja. Como assim, Alex? Acabamos de falar que o santuário foi medido e foi guardado. É verdade, é guardado. Mas a ação de Satanás, ela vai ser forte contra a igreja. A aparência da igreja é de destruição. Lembra que eu falei que às vezes nós confundimos igreja com templo humano, construção? Haverá um tempo que a ação de Satanás, ela vai contra a igreja. Ela vai destruir os templos, vai derrubar as casas. Toda construção humana que adora ao Senhor será destruída. Parece que a sociedade vai contemplar em termos de mundo e vai olhar e dizer assim, exterminamos o cristianismo. As igrejas evangélicas não existem mais, sumiram. A mesma tentativa que a história tentou fazer com o povo judeu, eliminar, exterminar, acabar com o povo de Israel, o povo de Deus. Mesma ação da história que tentou acabar com o povo de Israel, acabou com a sua nação, o povo foi desperto, a nação de Israel deixou de ser um Estado, voltou há pouco tempo, não havia mais Israel, havia judeus espalhados para o mundo todo, e os inimigos de Israel batiam palmas dizendo, festa, acabamos com esse povo. Acabou nada. A igreja está dizendo que essa besta vai se levantar de uma perseguição física real contra a igreja, os templos, o cristianismo, a fé cristã, o ataque com o idealismo, ataque com o sofismo, ataque físico, perseguição vai acontecer. Quando? Quando chegar a 7ª trombeta. E quando a igreja testemunhou tudo que tinha que testemunhar, que a chance do ímpio que sem Jesus ficou de fora, diz que a besta vai levantar. Se vocês observarem, diz que as duas testemunhas, quando testemunharem, ele vai testemunhar um tempo. Tem aí um código de tempo, por 1260 dias. Certo? O que significa isso? Você pensou que eu ia deixar passar esses números sem falar deles, né? Esse tempo, 1600, perdi, 1260 dias. Se você for calcular, quanto tempo dá? 3 anos e meio. Daniel fala no seu livro de 1 tempo, 2 tempos, 1 tempo e meio. Fala de 42 meses. Na verdade, se você pegar as 70 semanas que Daniel fala, ou pegar o milênio,
da vinda de Cristo até o final, ele fala que é o número 7 anos ou 70 semanas. O número 7 representa totalidade, perfeição. Então, o milênio, ou 70 semanas, 7 anos, 7 semanas, não é um tempo literal. Está dizendo que é um tempo perfeito, programado por Deus, do início ao fim. E que a igreja, aí um recorte histórico, da vinda de Cristo, a primeira, a segunda vinda de Cristo, que é o fim dos tempos, a igreja terá 3 anos e meio, ou seja, metade da totalidade da perfeição. Deus fez um recorte histórico específico para o testemunho, a adoração e a pregação do Evangelho. E quando acabar esse tempo, virá o fim. Ou melhor, a besta vai surgir. E quanto tempo a besta vai lutar, e vai pelejar, e vai vencer, e vai comemorar contra a igreja? Vamos continuar. O verso 8. E o seu cadáver ficará estirado na praça, na grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma, Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muito dentre os povos, tribos, línguas, nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio. Se 3 anos e meio era um tempo longo da ação da igreja, essa ação contra a igreja de morte é ainda pequenina, é menor, é por um tempo curto, é por um período. Aí nós lembramos de Mateus 24, que começa falando dos princípios das dores, aí fala da grande tribulação, e diz que por um tempo a igreja vai sofrer uma grande perseguição de morte, mas aqueles dias foram abreviados, curtinho, por causa do amor aos eleitos, aos que foram medidos no santuário. Por causa daqueles que foram medidos no santuário, que estão há um longo tempo vivendo nessa terra como pregador e testemunho e adoradores, vai se levantar quando acabar o seu tempo. Vai acontecer uma perseguição cruel, terrível, por um tempo pequenininho. E a igreja é arrebatada. Quando que a igreja é arrebatada? Ele continua dizendo, no verso 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, esse tempo curto, o Espírito de vida vindo da parte de Deus nela penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. As 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram para o céu. Olha que interessante, amados. Fala do arrebatamento da igreja. Que a ação vivificante do nosso Deus, a ação da presença do nosso Deus, quando o mundo contra Cristo, o mundo que persegue a igreja, estará comemorando, dizendo: acabamos com os crentes, acabamos com o tal do cristianismo, derrubamos a filosofia, a fé, os princípios desses crentes. Quando o povo dar presente, fizer festa, de repente vai acontecer algo. Deus vai trazer de volta as 2 testemunhas. E agora as 2 testemunhas vão causar um grande terror e tremor, medo, porque o povo que estava em festa contra a igreja, que era servo de Satanás, vão olhar e ver a igreja triunfante, a igreja viva. Os que foram medidos do santuário vão estar subindo semelhante a Cristo quando subiu entre as nuvens, e a voz do céu dizendo: vem para cá, chegou a hora. E o povo começa a subir, e 7.000 pessoas, terremotos, outro número simbólico, o mundo que ficou comemorando.
que acabou com os crentes, agora vê a igreja triunfante, indo ao céu, e vão receber o juízo de Deus, que são aqueles que ficaram fora do santuário. Sétima trombeta. O juízo de Deus, o trono de Deus julgando. A pergunta é: por que esse povo fazia festa quando pensaram que acabou com a igreja? O próprio texto dá o motivo. Porque as duas testemunhas, a igreja, quando pregava, quando anunciava, quando testemunhava, incomodava. Esse é o papel da igreja, de certa forma. Incomodar. Incomodar quem? As ideologias que vêm contra o princípio da palavra. As teorias que vêm tentar derrubar que Deus e a palavra não existem. As doutrinas que ensinam que a fé vem pela ação de obras, guardar a lei e outras coisas, e não a Cristo, porque só Cristo salva. O pecado, diz o texto, que a igreja foi destruída, foi morta, em duas cidades, Sodoma e Egito, onde Cristo foi morto. Peraí, historicamente Jesus não morreu em Sodoma. Jesus não foi morto no Egito. O simbolismo de pecado, podridão, miséria humana de Sodoma e Gomorra, de escravidão, de idolatria, de perseguição do Egito. E Cristo morreu para nos libertar dessa sodomia, de Gomorra, do pecado e podridão e da escravidão do inferno. E isso incomoda as pessoas. Isso incomoda o inferno. Isso incomoda o ímpio. E muitos que não aceitam, não querem Jesus, dizem: vocês são loucos. Faculdades, ideologias, professores, universidades, cientistas, ímpios dizendo: abandone esse Deus, ele não existe. Siga aqui as estrelas, experimente da terra, pule 7 ondinhas, faça qualquer coisa, mas abandona isso, porque isso incomoda. A igreja como testemunha, eu digo igreja, não só a igreja presbiteriana, também ela, mas você que é o santuário, você tem que incomodar as pessoas. Isso é testemunhar. Se você não incomoda ninguém, você não é testemunha. E se não incomoda, não é testemunha, fica fora do santuário. Porque a igreja real, eleita, testemunha, prega, adora. E isso diz que isso incomoda o mundo. E esse mundo persegue a igreja por causa desse incômodo. Se está tudo em paz, meu irmão, pergunta: você está medido dentro ou fora? É joio ou trigo? Porque o joio se parece com o trigo e está no meio. Uhul, glória a Deus. Mas é joio. Tem que ser trigo. E a revelação dizendo as três cenas. João disse: a sexta trombeta é a última chance. Em breve, e o texto acaba dizendo, que em breve vem sem demora o terceiro ai. Está chegando a sétima. Mas enquanto está chegando a sétima, 3 cenas João nos dá. Primeiro, a igreja e o livrinho, dizendo: come, aprenda, come e pregue. Função da igreja até o fim. Segundo, santuário. Você é guardado, é medido, adora até o fim. Terceiro, testemunho. Nesse tempo que a igreja vive, testemunho. Haverá um tempo que vai acabar o período de testemunhar. Virá a grande tribulação. A besta, do capítulo 13, vai emergir, que é o diabo, o anticristo, o que governa
os gafanhotos, a cavalaria e os anjos do inferno. Eles vão agir, estão agindo. Virá uma grande perseguição. Mas a derrota, ou a aparente derrota, é curtinha. Vai chegar o dia que Deus vai levar a igreja com ele. Então significa que enquanto eu estou vivo e a minha senha não chega, eu sou a igreja que João está vendo nas 3 cenas. Ou se Cristo voltar amanhã, eu sou a igreja que está nas 3 cenas. Se nós encerramos dizendo, no interlúdio, ele está dizendo, igreja, o que nós estamos fazendo da nossa fé? Ele está dizendo para a igreja que João está mandando as cartas, ou mandando o livro, dizendo, você é a igreja da época de João. Não tema Nero, não temas o Império Romano, as guerras, vocês vão vencer até o dia final. Igreja de hoje, não tema as perseguições, as vergonhas, as coisas que acontecem. Vocês vão vencer. Porque quem garante a vitória e ressuscita e arrebata a igreja é o próprio Cristo. Ele que vem nas nuvens com poder e glória, julgar o mundo e levar os seus filhos. Aí agora vem a 7ª trombeta. E para a tristeza do André que está aqui, ele mais uma vez não conseguiu ele descobrir como que é a 7ª. Fica para a semana que vem, no próximo estudo da 7ª trombeta, que é a partir do verso 15 ao verso 19, em específico, a vinda ou toque da 7ª trombeta. Amém? Vou orar mais uma vez com vocês, e por louvor se posicionar para cantar mais uma música, pode ser? Aí nós encerramos com o cântico, a música que o louvor vai estar fazendo de adoração. Adore em espírito e verdade, esse nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós agradecemos mais uma vez, porque a Tua palavra, em Apocalipse, nos ensina de que o Senhor está com a igreja. Nos ensina que o Senhor abençoa a igreja. Nos ensina que o Senhor capacita, comissiona a cada crente verdadeiro. Mas também nos dá uma última oportunidade. Se ainda eu não conheço a Jesus, eu preciso me render a Ele. Porque quando vier o fim, eu estarei do lado de fora, se não tiver Jesus no coração. Deus, mais uma vez colocamos na Sua presença as nossas irmãs, os nossos irmãos, que estão passando por essa luta. Eles são a igreja do Senhor. Sustente, guarde, faça a Tua obra na vida deles, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus.